Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito, sexta-feira, feriado. Estamos aqui cumprindo a nossa missão e é um prazer saber que você também está aqui comigo, disposto a aprender, a dedicar os primeiros minutos do seu dia para se conectar com Deus, para receber uma palavra de sabedoria. Então, eu quero te convidar nesse momento, já vai curtindo aqui o vídeo, copia o link, caminha para alguém que precisa aprender sobre aquilo que nós vamos falar essa manhã, que é de suma importância. Como ter a mente de Cristo. Estamos essa semana inteira falando sobre mentalidade, sobre como desenvolver a mente de Cristo, sobre os pensamentos. O pensamento é um ensaio da ação, já dizia Freud. Ou seja, as minhas atitudes não surgem do nada. Eu não faço uma coisa involuntariamente. Eu fiz sem pensar. Não, de uma certa forma isso já foi pensado, já estava guardado no meu inconsciente. E como diz a Bíblia, assim como tu pensas, assim tu és. Percebe a importância, a profundidade de nós entendermos sobre esse assunto, mentalidade, mudança de mentalidade, transformação, edificação, construção de uma mente solidificada, enraizada, conectada com a mente de Cristo. Eu quero convidar você nessa manhã a abrir comigo em Romanos, abrir sua Bíblia, né? Em Romanos 8, e nós vamos ler a partir do versículo 5, Romanos 8, que vai falar sobre a vida pelo Espírito, a vida conectada com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5, e eu quero ler com você, que vai dizer, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, linguagem mais simplificada que nós temos na atualidade, uma das mais, né? E vou estar lendo com você, tá bom? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Faço uma pausa aqui para nós introduzirmos esse assunto tão importante que é a mente de Cristo sendo formada em nós. Primeiro ponto. Para que a mente de Cristo seja formada em mim, eu preciso andar segundo o Espírito. Eu preciso ter uma vida espiritual, ativa, habitual, conectada, de uma verdadeira constância. É aquilo que está lá no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, onde vai falar com muita frequência, usando o verbo permanecer. Permanecer em Cristo, permanecer no seu amor, permanecer na sua palavra, permanecer nos seus ensinamentos. Fala ali com muita frequência o próprio Jesus dando essas instruções. E esse permanecer tem o mesmo sentido de constância, de continuidade, de frequência, gente. Então, primeiro ponto, a nossa vida espiritual não pode ser algo que a gente faz esporadicamente. Como, por exemplo, feriado de Páscoa. No feriado de Páscoa eu faço um jejum específico. No feriado de Páscoa, né, tem algumas pessoas que fazem a chamada também quaresma. A gente até conhece, né? Na Páscoa eu vou me abster de tal coisa. Na Páscoa eu vou jejuar de tal forma. Aí, uma vez por ano, eu tenho essa preocupação com a minha vida espiritual, mas o restante do ano inteiro eu fico vivendo segundo a carne. Agindo com maldade, com lascívia, com inveja, com ira, com contenda, com fofoca e todas as obras da carne que está lá em Gálatas, capítulo 5. Então, queridos, a vida espiritual, a vida em espírito, ter essa mente de acordo com o Espírito, como está escrito, ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, não é uma receita de bolo, não é algo assim simples, nós sabemos, é desafiador. É a minha natureza adâmica, que a gente sempre tá falando aqui, a natureza carnal, é o que o meu corpo, a minha carne cobiça, a minha mente carnal cobiça, entrando em choque, forte impacto, aí atacando o que a minha parte espiritual deseja. E quem é que vai vencer nessa guerra entre carne e espírito? Aquele que é mais alimentado, guarde isso. Quando a minha carne entra em conflito com o meu espírito quer orar, o meu espírito quer fazer um jejum, o meu espírito quer ouvir um louvor de adoração a Deus, o meu espírito quer ter um momento de devoção a sós com Deus, o meu espírito quer estudar a palavra, aprender mais sobre aquilo que o Senhor nos deixou como um manual de vida.
E a minha carne quer assistir séries, a minha carne quer comer a beça desreguladamente, a minha carne quer dormir bastante, a minha carne quer fofocar, quer ligar para as pessoas para fazer comentários sobre a vida do outro, a minha carne quer fazer comentários abusivos e tóxicos nos posts das pessoas, nas redes sociais, entre outras coisas que a minha carne quer. E quando esses dois entram em conflito, o que acontece, Ellen? Para que a mente de Cristo seja formada em nós, nós precisamos numa frequência, numa constância, permanecer alimentando o nosso espírito. E como que eu alimento o meu espírito, Ellen? Orando, jejuando, estudando a palavra, estando em conexão com pessoas que estão na mesma frequência que você, que também estão interessadas em Cristo, que também querem fazer parte desse propósito, dessa missão. E aqui eu quero ler com você rapidamente um versículo que está lá em João 4:34, onde Jesus vai falar ali, logo em seguida que Jesus teve um momento de diálogo com uma mulher samaritana. Eu não sei se você conhece já essa passagem, mas vale a pena a leitura de João capítulo 4 inteiro. Eu só vou ler com você um versículo, porque depois que Jesus teve um encontro com essa mulher foi resgatada, conheceu Jesus, conheceu o Messias, cara a cara ali. E aí os discípulos que tinham ido comprar comida para Jesus chegam e perguntam: opa, será que o mestre já comeu? E no versículo 34 ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, aqui na prática, a mente de Cristo sendo externada, sendo palpável para nós. Aqui o Senhor está expressando, nosso Jesus querido, está expressando aqui como deve ser a nossa mentalidade, o nosso foco, o nosso alvo devidamente estabelecido. Nós sabemos aonde nós queremos chegar, o que nós queremos da nossa vida. Assistir um vídeo desse aqui rapidamente, esporadicamente, assim, uma vezinha por semana. Deixa eu dar uma passadinha lá no canal da Ellen, que eu sei que ela fala umas coisas abençoadas lá sobre Jesus, sobre a conexão com Deus. Hoje eu tô um pouco mais espiritualizada, então hoje eu vou fazer devocional. Aí amanhã, hoje eu tô com preguiça. Hoje eu não vou fazer não. Semana que vem eu faço. Não é algo que deve ser, que a gente possa deixar ser esporadicamente, como por exemplo, um refrigerante, que a gente sabe que é algo prejudicial para a saúde. Pelo menos aqui na minha casa, o refrigerante é algo muito raro de nós consumir, né? Numa festividade ou algo assim específico. Não é algo que a gente consome com frequência. Por quê? Porque traz prejuízos para a saúde. As crianças sabem disso, nós sabemos disso. Mas a gente saboreia uma vez ou outra, claro. Não estou aqui sendo hipócrita dizendo para você tirar o refrigerante da sua mesa. Estou dizendo que a gente faz isso dando certos intervalos para nos proteger, para proteger a nossa saúde. Mas quando nós estamos falando de vida espiritual, quando nós estamos falando de vida eterna, que é o que vem depois da vida terrena, que desse momento passageiro nosso de que vai de 70, no máximo 100 anos, e depois disso aqui, ou seja, quando eu estou falando da preciosidade que é o reino de Deus, e a nossa passagem aqui na Terra, ela tem um sentido, ela tem um significado. Talvez você não tenha encontrado o seu sentido ainda, o significado. Talvez você esteja preso na sua dor, na sua dificuldade, nos traumas que você viveu, na dificuldade econômica que você está passando nesse momento. Enfim, qualquer adversidade que você esteja enfrentando, que esteja sendo um pouco cansativo, exaustivo, monótono, e você está perdendo o foco amplo, o foco alto, o foco além, que é o que? Das coisas do reino, das coisas da eternidade, os planos de Deus para sua vida, que são muito maiores do que você pode imaginar, e às vezes a sua vista está limitada, você está limitado aqui olhando só para dor, só para dificuldade, só para problemas, só para as perseguições. E isso é inerente da natureza humana, gente. Não tô falando aqui com hipocrisia como se eu nunca fizesse isso. Algumas vezes também já me senti perdida diante dos obstáculos da vida, achando que ali era o meu fim, era a minha sentença de morte. E pronto, puxa vida, já nasci só pra sofrer? Será que eu vim pra esse mundo só pra passar raiva, só pra encontrar gente ruim, só pra ser abandonada, só pra ser rejeitada? Enfim, também fiz esses questionamentos, mas o Senhor Jesus veio me respondendo cada um dos meus questionamentos e dizendo: você não veio pro mundo, você não nasceu porque tem um propósito, você tem um propósito porque você nasceu. Você consegue entender? Ou seja, não foi assim: você nasceu, né? Tá bom, então agora deixa eu te entregar uma missão aqui, você já tá aí na Terra mesmo? Que tal você ser bom em tocar piano? Que tal você ser bom em falar? Que tal você ser bom em tal coisa? Você já nasceu, né? Tem que te dar alguma coisa pra fazer. A própria Bíblia vem dizer que o Senhor disse no livro de Jeremias, o Senhor diz para o profeta Jeremias, essa palavra, ela se aplica para a nossa vida. Ele diz: ainda antes que te formasse, antes de você ser formado no ventre materno, eu te conhecia. O que Deus está dizendo aqui é que
Antes do encontro do espermatozoide do nosso pai com o óvulo da nossa mãe, antes da nossa formação, nós já éramos uma célula na pessoa de Deus. E essa palavra sou eu que estou falando, célula não está escrito dessa forma. Mas está escrito que após a morte, o espírito que veio de Deus volta para Deus. Ou seja, o meu espírito, o seu espírito, quando nós morremos, ele volta para Deus porque nós somos de lá. Nós somos só passageiros, peregrinos, estrangeiros aqui nessa terra. Então, quando nós temos essa plena convicção, a convicção que Jesus diz assim, ó, tô nem com fome, acabei de fazer a missão de Deus, acabei de ganhar não só uma mulher samaritana, ganhei uma cidade inteira, ganhei várias pessoas, porque aquela mulher saiu falando de Jesus por onde ela passava e houve ali um grande evangelismo naqueles dias. Ou seja, Jesus se sentiu saciado até fisicamente, porque ele diz, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando eu e você entendemos essa questão de a minha comida, a minha bebida, o meu alimento, meu prazer, minha saciedade é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu não falo aqui como que Jesus foi uma missão exclusiva, que nós não temos nada semelhante. Claro que não. Jesus, ele instruiu um grupo de pessoas, ele os treinou, ele os preparou, os capacitou, os encorajou para que esse grupo de pessoas, de homens e mulheres, eles fossem capacitando outras pessoas, falando daquilo que viram, daquilo que testemunharam. Assim, todos os apóstolos, todas as mulheres que acompanhavam Jesus, que mantinham seu ministério economicamente, vendiam suas fazendas, suas propriedades, seus bens para manter o ministério de Jesus. Ou seja, toda essa galera aí foi treinada e depois eles foram e treinaram outros e foi multiplicando até chegar nos nossos dias atuais, até chegarmos nós podemos ter acesso a isso. E o que isso tem a ver, Ellen, com como a mente de Cristo ser formada em mim? Eu entender que é um processo de eu preciso alimentar meu espírito, eu preciso da participação, aliás, de uma atuação ativa da minha vida espiritual, do Espírito Santo no meu coração, na minha mente sendo trabalhado. Pouquíssimo espaço para minha carne, ela sempre vai existir, ela sempre vai estar em choque, em combate com o meu espírito, porque nós não somos perfeitos, porque desde a queda do homem, lá no jardim, a nossa natureza adâmica, que eu estou sempre falando aqui, ela tenta reinar, ela tenta ser prioridade, o nosso egoísmo, nosso orgulho, as nossas inseguranças, o pecado em si tenta nos vencer diariamente, constantemente. Nós precisamos estar em conexão com Deus para que a mente de Cristo seja formada em nós. E essa mente de Cristo é uma mente corajosa, é uma mente determinada, é uma mente com foco, com propósito. Eu tenho uma missão, eu nasci, eu fui enviado porque eu tenho uma missão e eu vou cumprir essa missão. Você consegue entender? Então, queridos, essa semana é uma semana maravilhosa, uma das semanas mais importantes da minha vida. Tenho muitas outras datas importantíssimas, mas agora no último dia 13, no último domingo, nós tivemos o lançamento do meu livro e eu gostaria de compartilhar com você a mensagem contida aqui nas páginas deste livro, que foram escritas com lágrimas, com suor, com dor, com prantos e com muita intimidade com Deus. Não porque eu seja boa, mas porque eu passei por um processo de tratamento emocional e espiritual com o Senhor, e Ele me entregou cada palavra que está escrita nesse livro. Raiz de Amargura, como romper ciclos geracionais e curar feridas emocionais. Eu quero convidar você que está me assistindo para você adquirir esse livro. Você vai me chamar lá no meu Instagram, vou deixar fixado aqui nos comentários o link do meu Instagram, você vai me chamar lá e eu vou te explicar como que eu vou te enviar esse livro. Enviamos para todo o Brasil, o frete é baratinho, nós temos aí um convênio específico que nos permite enviar para qualquer lugar do Brasil. Já enviamos para o norte, um valor de uma taxa baixíssima. Então, eu quero dizer para você que vale a pena você adquirir esse livro, que você vai encontrar a resposta. Poxa, por que eu repito os mesmos erros dos meus pais, mesmo odiando o que meus pais faziam? Mesmo não aprovando o que meu pai falava, o que a minha mãe fazia, e de repente eu me deparo com que eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou repetindo o mesmo padrão negativo dos meus pais. E aqui nesse livro eu te ensino como romper esses ciclos geracionais e curar as feridas emocionais que podem estar aí no seu coração. Eu fui uma mulher muito amargurada. Em mim brotou a raiz de amargura que quase destruiu os meus relacionamentos e quase destruiu a minha vida. Mas eu fui resgatada pelo Senhor, mergulhei no universo do autoconhecimento e a partir disso, de todas essas experiências maravilhosas que eu tenho com frequência compartilhado com você aqui nesse canal, nós lançamos essa obra abençoada que tem impactado a vida de muitas pessoas e você é meu convidado também para ser impactado. O livro está custando R$38. Se a sua situação for delicada, para você, ele é um pouco pesado para mim, eu vou ter que pagar o frete também, então você vai me chamar lá no Instagram, vai me explicar a sua situação e eu vou te dar um cupom de desconto para te ajudar aí para ele sair de frete grátis, tá bom? Então, combinado, você vai dizer, assisti a live de sexta-feira, que você falou sobre como a mente de Cristo ser criada em nós, a mente de Cristo, como ter a mente de Cristo, você vai falar lá direitinho. E você me disse que ia me dar o cupom de 20% de desconto. E eu vou te dar, tá? Então, queridos,
Eu quero agora orar pela sua vida, espero que essa palavra tenha falado com você, espero que essa semana inteira você tenha sido edificado sobre toda essa questão de mentalidade, você consiga viver essa metanoia, essa transformação completa, não aceita a mesmice, dá um basta na sua situação. Se você sente que está vivendo aí a corrida de ratos, andando em círculos, sente que não está legal, que você precisa avançar, que você precisa olhar para o alvo que é Cristo, que você precisa ser como Jesus, foco na missão, ou seja, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, essa mensagem, essa frase enraizada no seu coração: estou certo de que eu vim aqui porque eu tenho uma missão e eu vou cumprir essa missão. Embora que eu não tenha descoberto ainda, eu vou descobrir, eu vou entender. Aqui nesse livro mesmo eu conto que esses questionamentos que eu falei pra você ainda há pouco, que eu tinha sobre a minha vida, não é possível que eu vim pra esse mundo só pra isso, pra sofrer, pra ser rejeitada, pra ser abandonada. E aí eu fui encontrando esse sentido, o Senhor foi me mostrando, Ele foi nos dando essa clareza. Então eu tenho certeza que vai te ajudar não só a curar suas feridas emocionais, mas a mergulhar no universo do autoconhecimento. Lembrando que ao final de cada capítulo tem uma tarefa para você fazer, com base na psicologia e com base na fé também, para você mergulhar no universo do autoconhecimento, explorar a você mesmo e cada dia mais ser curado, ter a sua identidade resgatada, transformada em Cristo e a sua mentalidade também. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários ou no chat, tá? Para que o seu feriado seja incrível, seu final de semana seja recheado de boas notícias e bênçãos, tá bom? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos ao Senhor, louvando o teu nome e bendizendo ao Pai Criador, porque sem ti nada somos, reconhecemos que nós somos frágeis, pecadores, mas louvamos o Senhor porque o teu amor, a tua compaixão, o teu favor nunca falha. O Senhor, que é fiel, que começou a boa obra na nossa vida, vai completá-la até os dias de Jesus. Então nós entregamos a nossa vida nesse momento ao Senhor, pedindo que o Pai abençoe o nosso final de semana, abençoe o nosso feriado, que seja uma bênção, que seja de alegria, de comemoração, de boas notícias, em comunhão com os amigos, com a família. Meu Deus, todos os nossos grupos sociais que sejam alcançados pelo Senhor, e o Senhor tire da nossa convivência aquelas pessoas tóxicas que nos adoecem, aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que têm maldade no coração e que tentam nos prejudicar. Que o Senhor nos ajude a enxergar, Senhor, aquilo que tem nos prejudicado e que nós temos cada dia nos afundado e temos cada dia nos deixado levar por medo de ser rejeitado, por medo de ser abandonado. Senhor, nos ajuda a viver uma verdadeira metanoia. Nos ajuda, Senhor, a enxergar, Senhor, a tua glória, a tua presença, o teu poder nas mínimas coisas, a sermos gratos do acordar ao deitar, do deitar ao acordar. Nos ajuda, meu Deus, a sermos gratos pelo alimento todo dia. Derrama sobre nós, derrama no nosso coração uma gratidão maior, uma fé maior, uma perseverança maior, e nos ajuda a estarmos conectados com Deus, nos importando todos os dias com aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito, com a opinião de Deus, com aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nos dê sensibilidade nos ouvidos e nos olhos para nós vermos os teus sinais, para nós ouvirmos a tua voz e enxergarmos o Senhor nas pequenas coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os novos inscritos, que todos sejam alcançados pela graça do Senhor, que todos sejam agraciados, abençoados, transformados, que cresçam e sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, visita cada um inscrito desse canal, cada um que tem acompanhado esses devocionais, cada um que tem aí sentido, recebido a mensagem, que as pessoas sejam impactadas, transformadas e que eles possam também ler o livro Raiz de Amargura e receber a mensagem que o Senhor tem ali para cada um de nós. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração nessa manhã, recebe cada pedido individual, particular, cada necessidade específica, seja no relacionamento, seja na educação dos filhos, seja em casa, seja no trabalho, seja na vida financeira, que o Senhor possa estar respondendo e socorrendo essa pessoa que precisa da ajuda e do socorro do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas e recebe a nossa oração nesta manhã. Amém. Você que orou comigo, orou com fé ou sem fé, eu divido com você minha fé. Deus abençoe você, esse final de semana seja extraordinário, que você tenha muita paz, que você tenha tranquilidade no seu coração, que você consiga viver uma verdadeira mudança de mentalidade, que a mente de Cristo seja formada em você, que você cresça, amadureça, cada dia mais receba a sabedoria do alto que só o Senhor pode te proporcionar. Um beijo e até semana que vem, às 6h01 da manhã.